Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode com Maria Bonfim, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esse é o vídeo de número 2 da série Triste Fim dos Filhos de Davi. Lembra que eu disse para vocês que ia trazer a continuação? Pois é, essa é a continuação do vídeo Tamar e Amnon. E nesse episódio vou mostrar sobre a revolta de Absalão, que está do capítulo 15 de 2 Samuel até o capítulo 18. Só para entender, ao trono de Davi tinha uma linha de sucessão. No topo dessa linha estava Amnon, abaixo Absalão, mais abaixo Adonias e por último Salomão. Embora Salomão já havia sido escolhido pelo próprio Deus para suceder o trono do pai. Mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Isso eu vou falar no outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre a revolta de Absalão. Bem pessoal, eu gostaria de começar o texto falando sobre a beleza de Absalão. A Bíblia diz que em todo Israel não havia homem mais celebrado por sua beleza. Diz que ele era perfeito da cabeça aos pés. E os seus cabelos eram lindos, maravilhosos e pesados. A Bíblia diz que o cabelo de Absalão pesava mais de 2 quilos, sendo esse um peso real. E que ele cortava uma vez por ano. Agora, é muito importante observar esse detalhe sobre o cabelo de Absalão. No desenrolar do texto, vamos verificar essa história? Após o assassinato de Amnon, Absalão foge para Gesur, na terra do seu avô materno, que é rei em Gesur, Talmai. E ele permanece lá por 2 anos, até que por intermédio de Joabe, Absalão retorna a Israel. Porém, com uma condição. O rei Davi deixa bem claro que não quer ver a face do filho, que o filho não veja a sua face. E Absalão, logo no primeiro instante, concorda. E fica no reino, mas não pode chegar próximo ao pai. E ele permanece por 2 anos nessa situação, até que ele não suporta mais e toma uma atitude. Manda chamar Joabe para que interceda por ele. Mas Joabe não lhe dá ouvidos. Então ele manda chamar Joabe pela 2ª vez. Joabe não quer ir até ele. Então, o jovem Absalão tem uma ideia. Ele tinha um campo do lado do campo de Joabe. Então, o campo de Joabe estava cheio, estava com cevada. Ele mandou que os seus servos ateassem fogo no campo de cevada de Joabe. Isso foi feito. Quando Joabe ficou sabendo o que Absalão fez, foi imediatamente até Absalão. E Absalão olha bem para Joabe e diz: eu quero falar com meu pai, que essa situação se resolva, ou ele me perdoa ou me mata, mas dessa forma não dá para continuar. Então Joabe fez com que a mensagem chegasse até Davi, e Davi mandou que o jovem Absalão fosse à presença dele. E Absalão foi até a presença do rei. Se inclinou, se curvou, o rei beijou sua face. Aparentemente estava tudo muito bem. Mas não foi assim que aconteceu. O rei continuou ignorando Absalão. E aquilo foi criando uma revolta no coração de Absalão. E foi criando uma mágoa, uma coisa tão forte. E um coração magoado. Um coração revoltado é muito perigoso. Então, olha só o que Absalão vai fazer.
Ele arranjou carruagens, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. E ele levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que havia alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, ele o chamava para si e ele dizia: de onde você é? E quando o homem respondia: eu sou de tal tribo de Israel, então ele dizia: olha, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. E Absalão dizia mais: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. E também quando alguém se aproximava de Absalão para inclinar, se ajoelhar para ele, ele dizia não. Ele pegava a pessoa pela mão, beijava, o abraçava. E assim ele ia conquistando o coração do povo de Israel. Ele fazia isso com todos. Carismático. 4 anos. 4 anos Absalão fazendo essa mesma coisa todos os dias. Então chega a hora do golpe de misericórdia. Ele vai até o rei e diz para o rei, pede ao rei permissão para ir em Hebrom, porque ele disse que quando ele estava em Jesus, lá ele havia feito um voto que se ele voltasse em paz para a sua terra, que ele ia lá em Hebrom para adorar a Deus, para sacrificar. E Davi permitiu. Davi permitiu que Absalão fosse a Hebrom. E Absalão estava tudo perfeito para o seu golpe. E ele começa o seu plano diabólico. Enquanto ele sacrificava em Hebrom, ele mandou mensageiros secretos para todo o povo de Israel, para todas as tribos, dizendo: quando ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é rei em Israel. Gritem. Quando ouvirem o som da trombeta, todos gritem: Absalão é rei sobre Israel. E convidou 200 homens de Israel para participar da cerimônia, só que as pessoas não sabiam de nada. Para eles estavam indo numa festa na casa de Absalão apenas, sido convidados, nem imaginavam o que estava por trás daquilo tudo. Mas a estratégia maior dele era chamar o conselheiro mor de Davi, que era Aitofel. Aitofel foi convidado e Aitofel foi. E quando Aitofel chegou lá, então a conspiração ganhou força, porque todos imaginavam que Davi estava de acordo com aquilo, que ele ia ser coroado rei ali. Então estava perfeito. O conselheiro de Davi estava ali, estava todos ali, todos aqueles homens, tudo pronto para a coroação de Absalão. Enquanto isso, Davi é avisado o que está acontecendo, que Aitofel está com Absalão e que Absalão está se proclamando rei. Davi, ao ouvir aquilo, fica atordoado. Mas também Davi, ele toma uma decisão repentina. Ele decide fugir do filho, porque ele diz: vamos embora, todos os servos que estavam ali com ele,
Porque se Absalão chegar até aqui, nenhum de nós escapará vivo. Davi planeja fugir de Absalão. Davi, fugir do filho. Davi era um homem de guerra, um homem de estratégia, um homem com valentes. Davi enfrentou Golias, Davi enfrentou exércitos, Davi conseguiu se estabelecer. Davi enfrentou o deserto quando fugia de Saul. Davi não ia fugir do filho por medo, não. Ele não teve medo. Ele não queria encarar o filho. É claro, tem guerras que nós não queremos lutar. E naquela mesma noite, Davi planeja sua fuga rapidamente e deixa 10 concubinas para que cuidem do palácio. Deixa também estrategicamente Hussai, o seu conselheiro, para que contrarie as ideias de Aitofel, os conselhos. Deixa também os sacerdotes Zadoques e Abiatar. E também a arca de Deus, porque ele diz, se Deus permitir que eu volte em paz, então a arca está aqui. Se não, que a arca também esteja aqui. Ou seja, que tudo seria da vontade de Deus. Davi estava disposto a seguir, se Deus aceitasse ele de volta, e se não aceitasse, ele também haveria se conformado. E Absalão chega, mas está vazio. Davi já foi embora com todo o seu povo e acha estranho que Hussai tenha ficado, acha estranho os sacerdotes, mas logo é convencido que, como eles disseram, que iria servir o novo rei, que eles gostariam de servir ao ungido de Deus. Absalão, com aquela sua vaidade, acredita tão fácil, porque a vaidade é um péssimo conselheiro, né? E então esses homens ficam no palácio a serviço de Davi. Mas para Absalão reinar absoluto, Davi precisa morrer. Porque senão não tem jeito. Qualquer hora Davi pode requerer o trono. Então ele precisa dos conselheiros. E é aí que entra o conselho de Aitofel e o conselho de Hussai. O conselho de Aitofel. Ele disse: Rei, você me disponibilizaria 12.000 homens valentes e eu perseguirei a Davi. E como os homens deles estão apavorados, com medo, vai ser presa fácil. Então, nós chegamos, porque eles vão estar desguarnecidos, com fome, fracos. Então, nós pegamos de surpresa e eu mato Davi e trago todo o povo de Israel para você, porque nós queremos, você quer Davi. Depois de Davi morto, então tudo se encaixa e o povo vai te seguir. Absalão achou o conselho maravilhoso. Absalão já estava vendo ali Davi morto na sua frente. Mas ele também prefere ouvir o conselho de Hussai. O conselho de Hussai. Então manda chamar Hussai e ele conta qual é o conselho de Aitofel. Hussai diz: não, o conselho de Aitofel desta vez não é bom. Porque todos conhecem Davi, você conhece seu pai. Sabe que ele é homem de guerra. E os homens de Davi são guerreiros, são valentes. E ainda mais, eles estão como uma ursa no campo que perdeu seus filhotes. Então eles estão preparados. Se você, por acaso, atacar eles, se atacá-los e tiver algumas baixas, até o mais valente dos seus homens vão fugir, vão para o lado de Davi, porque vai perceber que a guerra contra ele vai ser inútil. E o meu conselho é
que você reúna todo Israel, desde Dan até Berseba, que você reúna todos os homens de Israel, como a areia do mar. E você, Absalão, você lidere esse exército, para que os homens ganhem confiança. Fala, não, ele vai conosco. E você à frente da batalha. Nós vamos persegui-lo. E não vai ter lugar que Davi vá se esconder, porque todo o povo de Israel vai estar com você. Onde quer que ele se esconda, nós o pegaremos. E ao pegarmos, arrastaremos com corda e aí o mataremos, ali diante de todo o povo. E você será o rei, definitivamente. Quando Hussai deu o seu conselho, os anciões ficaram emocionados, ficaram entusiasmados, concordaram todos unânime. E Absalão adorou a ideia, porque Absalão conhecia seu pai. Ele sabia, e também sabia dos homens valentes de Davi. Ele sabia que eles não iam estar despreparados. Então é lógico que lhe pareceu o conselho de Hussai são e o de Aitofel uma loucura. Sendo assim, ele resolve acatar o conselho de Hussai. E Hussai, apressadamente, vai até Zadok e Abiatar e manda que Davi seja avisado. Então Zadok e Abiatar manda Jonatas e Aimás, os dois mensageiros, para avisar a Davi que fuja, que atravesse o Jordão com todo o seu povo aquela noite. E ao atravessar o Jordão, Davi encontrou apoio pelos homens do outro lado, que levaram mantimentos para os homens que estavam com famintos, camas, enfim, o ajudaram. Eles ajudaram a Davi e todo aquele povo com comida, com água, com vinho e com camas e lençóis quentinhos. Enquanto isso, do outro lado, Aitofel, quando viu que o seu conselho não foi seguido, ele se enforcou. Preparações para todos os lados. Davi, do seu lado, reúne os homens que estão com ele, os valentes, e divide em três partes. Um fica sob o comando de Joabe, a outra parte fica sob o comando de Absai e a outra de Itai. E Davi quer ir à guerra, porém os seus comandantes o aconselham a não ir nessa guerra, porque sabia que Davi ia na guerra contra o filho. Então eles preferiram e aconselharam a Davi a ficar dizendo, olha, você não pode ir conosco, porque você vale por mais de 10.000 homens. E se você morrer, acaba a guerra, acaba tudo. Então você vai ficar escondido. E Davi concordou mais que depressa. Mas Davi, ele dá uma ordem para que todos ouçam. Ele diz, tratem com brandura o jovem Absalão. Ou seja, não o matem, tragam vivo. Guerra declarada. Então todos saem à luta. E a guerra se deu na floresta de Efraim. E ali o povo de Israel foram abatidos diante dos valentes de Davi. Porém, quando o jovem Absalão passava embaixo de um carvalho, os seus cabelos, que eram grandes e fortes, enquanto ele passava por baixo do carvalho, os seus cabelos ficou preso aos galhos. No que o cabelo ficou preso, a sua mula saiu e Absalão ficou preso entre o céu e a terra. Ficou lá. Ele ficou preso. Então vieram os homens de Davi e viram ele preso e correram avisar Joabe. Ao avisar Joabe, disseram, Joabe,
Absalão está preso sobre os galhos sobre o seu cabelo. E Joabe disse: por que você não o matou ali? Aí o servo disse: não, nós todos ouvimos dizer para que Davi falou para tratar o jovem com brandura. Não, eu não mataria. Eu não toco num fio de cabelo dele, porque não vou desagradar a Davi. Joabe disse: eu não vou mais perder tempo com você. Apanhou 3 dardos e foi até Absalão e enfiou sobre o coração de Absalão e o matou. Enquanto Absalão estava agonizando, os outros homens acabaram de matar Absalão. Depois pegaram ele, levaram para o meio da floresta, abriram uma cova no meio da floresta e enterraram ele ali. E fizeram ali um muro de pedras ali, de pedras em cima do túmulo de Absalão. E Absalão foi morto naquele dia. E as trombetas soam avisando o final da guerra. E Davi estava com o coração apertado, querendo saber o que aconteceu. Naquelas alturas do campeonato, ele sabia que Absalão havia perdido a guerra. Mas ele queria saber como estava Absalão. Então, quando chegou o mensageiro e disse que a guerra tinha acabado, ele perguntou sobre o jovem. E o mensageiro não respondeu. Mas quando chegou o outro, ele perguntou: o que aconteceu com Absalão? Então, o jovem, o mensageiro disse: que aconteça com qualquer pessoa, com qualquer jovem, o que aconteceu com aquele que enfrentar o ungido do Senhor. Então Davi entendeu que Absalão estava morto. E ele saiu clamando, ele saiu chorando, ele saiu gritando: meu filho Absalão, meu filho. Absalão, quisera eu ter morrido em seu lugar. Bem, pessoal, o que podemos aprender com esse texto? Responsabilidade. Essa é uma das grandes lições que esse texto nos traz. Responsabilidade sobre os nossos filhos. Como criar os nossos filhos? Como trazer na rédea curta? Nós, pais, temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Porque se nós não fizermos por ele, o mundo vai fazer. E o mundo faz da pior maneira. Observa que quando o pai ou a mãe está educando um filho, ele fica bravo com ele na frente das pessoas. Sempre tem aquelas pessoas que dizem: nossa, que estúpido. Nossa, não faz isso, deixa ele é criança. Porém, quando essa criança se torna agressiva, se torna um ladrão, ou coisa pior, essa pessoa que te chamou a atenção por você ter sido bravo com o seu filho, ele é a primeira pessoa a chamar a polícia, ele é a primeira pessoa a querer espancar seu filho. Então ele esquece daquele conselho que ele te deu lá atrás. Ou seja, a responsabilidade do nosso filho é nossa. E ninguém conhece nossos filhos melhor que nós. Nós sabemos quando eles estão nos bajulando para querer alguma coisa. Nós sabemos quando eles estão mentindo. Nós conhecemos, nós temos esse poder. Nós pais temos o poder de conhecer os nossos filhos bem profundo. Mas ao invés disso, nós colocamos o quê? Uma venda nos nossos olhos. Porque quem já ouviu aquele ditado diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Davi não queria ver os defeitos dos filhos. Mas o que adiantou? O que adiantou Davi não querer ver que Aminon queria fazer com Tamar? O que adiantou Davi não ver o que Absalão estava tramando? No final, o que aconteceu? O pior para os filhos dele, porque ele não quis responsabilidade. Ele não quis olhar os olhos dos filhos e perceber que estava tendo armação ali.
em todos os momentos, quando Absalão voltou. Absalão queria carinho, Absalão queria atenção, Absalão queria conviver com o pai, Absalão queria nem que fosse uma surra do pai, mas que o pai o colocasse no seu lugar. Mas Davi não fez isso. Preferiu ignorá-lo, preferiu desprezá-lo, até que aquilo criou uma mágoa muito grande, uma revolta dentro do coração de Absalão. E nós somos responsáveis sim, dependendo do que nós fazemos. Nós ignoramos. Então, quando Davi, ao invés dele trazer o filho para ele, brigar, falar, pôr de castigo, puni-lo, não, ele trata com desprezo. E ninguém nesse mundo merece desprezo. É melhor você dar um tapa na cara de uma pessoa do que desprezá-la. Principalmente de um filho. Então, é melhor nós olharmos os nossos filhos, educar, brigar, ver os defeitos. Porque, senão, aquela mesma pessoa que aconselhou você vai fazer que nem Joabe. Joabe não trouxe ele de volta? E Joabe o matou, sem dó. Depois, jogou ele numa vala qualquer, dentro da floresta, lá, de qualquer jeito. E o pai, quando soube, chorou amargamente porque doeu no coração daquele pai. Ele mesmo disse que preferia que fosse ele ter morrido. Mas a pessoa, ela não tem pena. Não, o mundo é assim, o mundo é cruel. Quando o seu filho estiver aprontando alguma coisa, ele vai fazer ele sangrar. Por isso, nós temos que tomar a rédea, nós temos responsabilidade pelos nossos filhos. E eu acredito que é isso que esse texto quer nos dizer. Então, vamos observar as nossas criancinhas. Vamos ganhar tempo com elas. Não vou nem dizer perder tempo, porque às vezes nós corremos tanto, trabalhamos tanto e esquecemos de olhar para eles. Mas Ele está ali, diante de nós, para que nós venhamos a moldá-los. Porque ninguém vem educado de fábrica. Ninguém já nasce educado. Através dos seus defeitos vão se apresentando, nós vamos moldando a nossa maneira, do nosso jeito. E aí crescer um adulto decente. Amém, pessoal? Bem, pessoal, esse foi o segundo vídeo da série Triste Fim dos Filhos de Davi. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram aqui comigo até o final. Pessoal, não percam o terceiro vídeo para que vocês possam entender todo esse desfecho dos filhos de Davi. Para todos que permaneceram comigo aqui até o final, eu quero dizer o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.